Hoje nós vamos falar sobre a política pública de saúde que envolve as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. É importante, no momento inicial, antes de qualquer coisa, a gente entender que esta teleaula ela parte de um artigo publicado intitulado Análise da Política Pública acerca das Unidades de Pronto Atendimento UPAs, cujos autores são Jonas Rodrigo Gonçalves, que sou eu, e César Cavalcante de Oliveira. Este artigo ele foi publicado na revista Processos de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros, certo? Uma revista que possui qualis da CAPES e publicou este artigo em 2015, tá certo? No ano 6, volume 6, edição número 22, de abril a junho de 2015. Então nós estamos falando de um artigo, que é a base bibliográfica dessa aula, que vai nortear nada menos do que a política de saúde, unidade de pronto atendimento, quando da sua implementação lá em 2015. Não que ela foi implementada em 2015, nós veremos durante o artigo todas as datas de implementação até o ano de 2007 e reformulações e respectivas portarias, certo? Mas nós vamos falar do contexto de 2015. Esse é o recorte desta política de saúde, que é diferente, por exemplo, de uma UBS, Unidade Básica de Saúde. É diferente também de toda a Política Nacional de Urgência e Emergência, certo? Então o recorte desta teleaula é em cima apenas das unidades de pronto atendimento, UPAs. Neste artigo se pretende mostrar que uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, deve oferecer de serviço à população, como ocorre o atendimento em suas dependências e como o governo fornece subsídio financeiro para o seu funcionamento. Então, desde os valores de repasse, nós estudaremos tudo nesse artigo. Com esse artigo, se busca entender o que são as UPAs, como elas ajudam no dia a dia do SAMU e 192, né? E se elas são capazes de diminuir a superlotação dos prontos-socorros. Nós vamos entender, portanto, em termos práticos, que uma UPA ela busca ser aquela unidade de pronto atendimento com o objetivo de diminuir o fluxo em um pronto-socorro de um hospital, certo? É muito interessante entender isso, porque muita gente acha que na UPA vai marcar consultas de ambulatório, que na UPA irá ter um atendimento hospitalar, e não, a UPA vai atender um pronto atendimento aí de médio porte, né? Nós não estamos falando de alta complexidade, que envolve a questão hospitalar. Apresentaremos as legislações que norteiam o universo das UPAs e como tais leis ajudam no custeio e na manutenção de uma UPA. Poder-se-á de maneira objetiva entender como as UPAs devem funcionar, o que devem possuir em seus aposentos, nas suas instalações, e como que elas devem tratar os seus pacientes. Então, quando nós pensamos especificamente numa unidade de pronto atendimento, como o próprio nome diz, né, essas unidades são de atendimento imediato para situações não extremas serem solucionadas de modo prático e rápido, sem a necessidade de um deslocamento maior de seu bairro à procura de um grande hospital. O grande objetivo, portanto, de uma unidade de pronto atendimento é assim, ó. Você tem grandes hospitais, geralmente nos centros urbanos, não é isso? Só que nos bairros, nós, por conta da situação financeira de muitos bairros, né, você não tem, e das prefeituras e demais localidades, enfim, nos interiores, você não tem uma grande estrutura hospitalar em todos os bairros. Então a UPA funciona como um pronto atendimento, uma espécie de mini pronto-socorro em cada bairro.
Então ela nasceu, ela é uma política de saúde que nasceu com essa intenção de levar um pronto-socorro para o bairro. Parte da política nacional de urgência e emergência lançou as UPAs para diminuir o número de pessoas nos prontos-socorros, funcionando como uma unidade intermediária. Uma UPA, unidade de pronto atendimento, atende casos mais simples, como febre alta e problemas de pressão, por exemplo. É muito importante que você entenda o que a UPA atende, que senão você fica achando que você vai à UPA para resolver todos os problemas. E não é isso. Integrada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, ao ligar para 192, o cidadão possui contato direto com profissionais de saúde que dispõem de instruções de primeiros socorros, orientando como melhor tratar cada situação. E em várias ocasiões, o SAMU faz o primeiro atendimento e conduz o paciente à UPA. Então, é muito importante neste momento do artigo você entender que existe uma relação entre a política de saúde da unidade de pronto atendimento UPA e a outra política de saúde chamada SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Vamos supor que uma pessoa ligou 192 e recebeu uma ambulância, daí atendimento móvel. Ele se move até o endereço da ocorrência. Então, se foi no local de trabalho, se foi na residência, o SAMU vai até o paciente que não consegue se deslocar até uma UPA ou até um hospital. Muito bem. Esse SAMU, ele fará um primeiro atendimento, certo? Esses profissionais de saúde, como o artigo bem diz, eles dispõem de instruções de primeiros socorros. A ambulância de atendimento móvel do SAMU, ela também ela tem os equipamentos para aferir pressão arterial, para aferir temperatura. Se o paciente alegar que é um problema ligado à diabetes, ela consegue aferir ali o índice glicêmico, certo? Então nós temos, se o paciente for oxidependente, que tenha em sua residência um concentrador de oxigênio, a SAMU, né, a ambulância da SAMU, ela vem equipada com um concentrador de oxigênio para levar a pessoa no oxigênio até a unidade hospitalar ou até a unidade de pronto atendimento, certo? Então é muito importante que nós saibamos que a forma como o SUS desenhou essas duas políticas de saúde integradas, tanto a UPAs como SAMU, uma trabalha para a outra, certo? Muito bem. Em duas dimensões. Tanto o SAMU faz esse primeiro atendimento e encaminha esse paciente até a UPA, levando dentro da ambulância, ou também o contrário. Vamos supor que a UPA esteja superlotada, não tenha um leito disponível e a própria UPA aciona o SAMU para um atendimento momentâneo por apenas um intervalo de tempo dentro do estacionamento da própria unidade de pronto atendimento, dentro da própria UPA, o SAMU prestar aquele atendimento, ou mesmo para o SAMU encaminhar aquele paciente a uma outra UPA ou ainda a um hospital, num caso de maior complexidade. Então repare o quanto essas duas políticas públicas que são de saúde, que são diferentes, elas têm uma integração. Essa associação classifica o serviço, já que ao fornecer o primeiro socorro, o staff do SAMU, né, os funcionários do SAMU, sabem observar a real situação do paciente e guia para um serviço mais apropriado, dando esse direcionamento. É assim que a gente faz o direcionamento a partir do SAMU. A Política Nacional de Urgência e Emergência integrou as unidades de saúde e dividiu a atenção às urgências no SUS em 4 frentes. Então vamos entender quais são essas 4 frentes, certo? No nível da atenção básica, as equipes de saúde da família e as UBS estão integradas, tá? Unidade Básica de Saúde tem como prioridade a orientação assistencial a um número determinado de famílias e aconselhamento das urgências de menor complexidade. Então vamos lá.
Equipes de saúde da família, elas têm um número determinado de famílias por agente, e esse agente de saúde, ele consegue acolher as urgências de menor complexidade. Muito bem, vamos dizer que esse é o primeiro pilar, certo? Previsto na Política Nacional de Urgência e Emergência. Ok. O componente móvel, por meio do SAMU 192, que são as ambulâncias, faz a estabilização dos pacientes no local da ocorrência, seja na casa da pessoa, no trabalho, onde ela passou mal, e o transporte seguro para as unidades de saúde indicadas. Então, média complexidade vai para uma UPA, alta complexidade vai para um pronto-socorro hospitalar, certo? Então, o SAMU faz esse direcionamento e é, portanto, o SAMU o segundo pilar da Política Nacional de Urgência e Emergência. Já para as UPAs, cabe o atendimento das urgências de média complexidade. Então, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ela é o terceiro pilar da Política Nacional de Urgência e Emergência. Muito bem. E o setor de urgência dos hospitais, o pronto-socorro, lá onde tem a urgência, ele realiza o atendimento das urgências de maior complexidade. É, portanto, o quarto pilar da Política Nacional de Urgência e Emergência. Certo? Então, olha como essa Política Nacional de Urgência e Emergência ela é interessante. Ela envolve a saúde da família, ela envolve o SAMU, ela envolve as UPAs e ela envolve o serviço de urgência dos hospitais. Vamos falar um pouquinho de legislação? Então, olha, a lei que instituiu as UPAs no DF é a Portaria 342 de 2013, certo? Depois você tem a Portaria 1601 de 2011, que vai estabelecer as diretrizes para implantar os componentes de cada UPA. E também ela agrega os afazeres da urgência 24 horas na rede de atenção às urgências, ou seja, quais são as demandas que lhe competerão, que serão de sua competência, em concomitância com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Que mais de legislação é relevante? Nós temos aí também a Portaria número 399 de 2006, que vai falar sobre o termo de compromisso da gestão federal, estadual e municipal, integrando essas três frentes: governo federal, governo estadual e Distrito Federal e governo municipal da cidade. Nós temos a Portaria 648 de 2006, que vai aprovar a Política Nacional de Atenção Básica, certo? Vamos ter também a Portaria 204, que é de 2007, que regulariza o subsídio, aí o dinheiro, o repasse, o valor, o montante e também como vai funcionar a transição dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, como os blocos de financiamento, com a devida fiscalização, a quem compete fiscalizar. Vamos entender, portanto, depois de inaugurada, o que precisa fazer uma UPA. Então, primeiro, ela deve funcionar 24 horas, todo dia. Ela vai acolher os pacientes que a buscarem, com um protocolo de triagem, né, e de classificação de risco. E ela tem que ter um contato facilitado com outras unidades de saúde, como a SAMU, por exemplo. Porque vamos supor que ela receba ali na UPA algo de alta complexidade. Então, esse paciente precisa ser encaminhado a um pronto-socorro de um hospital, a uma urgência de ordem hospitalar. Essa UPA ela tem que ter funcionários capacitados, equipe multiprofissional, para atendimento resolutivo. Ela precisa resolver o problema. Não adianta na UPA tudo ela encaminhar para o hospital, porque senão ela não tem razão de existir, até porque ela custa, né? Ela tem custo. Agora, é muito importante que você entenda, você, estudante da saúde ou pesquisador da saúde que esteja vendo essa videoaula ou lendo esse artigo, que há uma diferença muito grande entre o que é decidido em termos de política pública,
ou seja, o que são as legislações que envolvem aquela política pública, e também entender o que é a prática. Porque se você ligar um telejornal local, você vai ver que o paciente foi à UPA e não tinha médico, aí o gestor diz que o médico adoeceu, está de atestado, certo? Então, nós aqui nesse artigo não estamos falando do que ocorre na prática, nós estamos falando do que deveria ocorrer na prática, que é o que está previsto na legislação, né? Porque nós estamos aqui numa aula de políticas de saúde, certo? Realizar apoio terapêutico e diagnóstico 24 horas por dia de maneira contínua. Eu pulei uma aqui, ó. Prestar consulta médica em procedimento de pronto atendimento. Atender corretamente as necessidades médicas dos pacientes que recorrerem à unidade. O que mais? Conduzir para internação em hospitais os pacientes que não se recuperarem nas 24 horas de observação, porque vamos dizer que seria o máximo permitido, né? Que senão daí a maior complexidade tem que fazer um encaminhamento devido do paciente. A UPA não é uma internação de longo prazo, certo? Recorrer à assistência do SAMU 192 sempre que a magnitude dos casos excederem a capacidade das instalações da unidade. E possuir ainda um suporte técnico e logístico para um ótimo andamento da unidade. É assim que deveria ser uma UPA na prática, né? A UPA, portanto, ela vai ser classificada pelo porte. E foi definido nessas políticas que envolvem a política pública da unidade de pronto atendimento 3 portes. Porte 1, porte 2 e porte 3. Uma UPA de porte 1, ela precisa atingir em sua área uma população que vai de 50 mil a 100 mil habitantes. Ela tem que possuir um espaço físico mínimo de 700 metros quadrados. Ela tem que ser capaz de fazer atendimentos médicos de 24 para até 150 pacientes. Ela tem que constar no mínimo 2 médicos por plantão. Ter no mínimo 7 leitos para observação. Se ela tiver tudo isso, cumprir essas exigências, ela vai receber um incentivo tanto para edificação, né, para construção, quanto para mobiliário, né, para literalmente mobiliar com os móveis e equipamentos necessários, materiais e equipamentos, uma quantia de R$1.400.000. É o que recebe uma UPA de porte 1. Já a UPA de porte 2, ela já vai atingir na sua área uma população que vai de mais de 100 mil habitantes até 200 mil habitantes. Tem um porte físico mínimo de 1.000 metros quadrados. Tem que ser capaz de atender entre 24 até 300 pacientes. Devem estar presentes no mínimo 4 médicos por plantão e ter no mínimo 11 leitos de observação. Se ela cumprir essas exigências, o repasse a ela destinado será de R$2 milhões. E a UPA de porte 3? Ela vai atingir na sua área uma população acima de 200 mil habitantes até 300 mil habitantes. Possuir um porte físico mínimo de 1.300 metros quadrados. Precisa conseguir fazer atendimentos médicos entre 24 até 450 pacientes. E devem estar presentes no mínimo 6 médicos por plantão. E ter pelo menos 15 leitos de observação. Com isso tudo, a UPA ganhará R$2.600.000. Certo? Como elas podem começar num porte e estarem sujeitas à ampliação, elas podem receber esses incentivos financeiros, certo? Esses subsídios, o que nós chamaríamos de repasse, tá certo? Deixa eu ver o que mais é importante que a gente pode aqui retomar deste artigo. Eu espero que você esteja entendendo direitinho. Aqui eu começo a colocar alguns exemplos práticos na discussão do artigo. Eu quero fazer
adendo aqui interessante. No que tange aos países que usam esse sistema, em Manchester, há um sistema de triagem muito semelhante ao das UPAs brasileiras, nas quais se checa o risco de vida do paciente para poder dar o atendimento correto. Esse sistema é determinado de SCR, Sistema de Classificação de Risco. Então, ele vai unindo, né, possui 52 entradas que se unem por fluxos ou algoritmos, ou seja, uma série de fatores, de perguntas realizadas no momento da triagem e também de aferições de pressão arterial, de temperatura corpórea ou ainda de glicose, se for o caso, ou até eletrocardiograma, enfim, um fluxograma de uma série de ações do momento da triagem determinará o grau de risco da pessoa e haverá uma classificação por cor. O vermelho significa emergência. Neste caso, o paciente necessita de atendimento imediato. Ou seja, é o primeiro da fila a ser atendido, mesmo que ele tenha chegado depois dos que estão classificados pela triagem com outras cores. O laranja significa muito urgente. Ou seja, é muito urgente, mas não é uma emergência. O paciente necessita de atendimento o mais prontamente possível. Mas ele é atendido depois de um paciente classificado na cor vermelha. O amarelo significa urgente, ou seja, o paciente precisa de avaliação, não é considerada uma emergência, já que possui condições clínicas para aguardar, certo? Mas ele só é atendido depois que os pacientes classificados na cor laranja e na cor vermelha foram atendidos. O verde significa pouco urgente, é o caso menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser assistido no consultório médico do ambulatório, né? Aquela consulta que você marca, enfim. O azul significa não urgente. É o caso de menos complexidade e sem problemas recentes. Este paciente deve ser acompanhado no consultório médico ambulatorialmente. Será o último da fila ali a ser atendido. Tá certo? Aí eu falo mais desse sistema de triagem. Já vou fazer aqui as considerações finais da nossa teleaula de hoje. Neste artigo se pretendeu mostrar o que uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, deve oferecer de serviço à população, como ocorre o atendimento em suas dependências e como o governo fornece subsídio financeiro para o seu funcionamento. Com este artigo se buscou entender o que são UPAs, como elas ajudam no dia a dia do SAMU 192 e também como o SAMU as ajuda, né? E se são capazes de diminuir a superlotação dos pronto-socorros. É este o objetivo de uma UPA. Então você veja como é importante a gente estudar para entender, né? Como é feio as pessoas que não têm informação e falam assim: nossa, eu vim para a UPA, eu estou precisando marcar um dermatologista, um endocrinologista, e aqui falaram que eu não posso ser atendida, estão me mandando para outro lugar, por que tem esse hospital na frente da minha casa? Então, opa! Não é um hospital na frente da sua casa. Você tem uma unidade de pronto atendimento, uma política pública específica com serviços específicos a serem desenvolvidos naquela unidade de pronto atendimento. É assim que funciona. Ela nasceu com essa intenção. Ela é diferente de postinhos de saúde que tem outro perfil, trabalham muito na ótica da imunização, da vacinação, né? Nós temos ainda, e às vezes de realização de exames, nós temos ainda as unidades básicas de saúde, nós temos o Programa Saúde da Família, nós temos a SAMU 192, nós temos ainda as policlínicas, que essas sim têm objetivo ambulatorial. Repare que cada política de saúde tem uma especificidade, certo? Essa aula ela tenta te mostrar a especificidade de uma unidade de pronto atendimento. Pode-se de maneira objetiva entender como as UPAs devem funcionar, o que devem possuir em seus aposentos e como devem tratar seus pacientes. Nós ainda neste artigo, nesta aula, apresentamos as legislações que norteiam o universo das UPAs e como essas leis ajudam no custeio e na manutenção de uma UPA. Por fim, a pesquisa ainda estabeleceu um quadro comparativo com o sistema de Manchester, na Inglaterra, né? No que tange a questão da triagem dos pacientes, uma vez que o sistema de cores usado na triagem brasileira é muito parecido
com esse sistema da Inglaterra. Tá certo? Eu espero que essa aula tenha ajudado, que todos tenham aprendido e eu lhe convido para uma próxima teleaula, onde nós falaremos de uma outra política de saúde. Um abraço, até breve.